Boa tarde a todos e a todas. Vamos ler e comentar hoje os cantos 23 e 24 do Purgatório de Dante. Vamos ler primeiro a versão poética do Ziller. Resumo: no sexto círculo sofrem os gulosos, que, atormentados pela fome e pela sede, apresentam um aspecto cadavérico. As maçãs odorosas que não podem comer e as águas cristalinas que não podem beber aumentam-lhes os tormentos. Dante se encontra com Forese Donati, que exalta as virtudes de sua viúva, Dona Nela, e censura acremente o despudor das mulheres florentinas. Vamos ler, então, a tradução poética. Castigo dos gulosos, versos 1 a 36. Enquanto as verdes folhas eu olhava, com a atenção de quem as aves caça, mais que pai cuidadoso, me falava o mestre. Filho, vem agora. Passa o tempo dado a perlustrar a vida dos que se vão da dor à eterna graça. Perlustrar significa observar, examinar. Prosseguimos então pela subida, os sábios a falar tão suavemente que tornavam a viagem distraída. Ouvi de súbito um cantar plangente, Lamia mea, Domini, e em tal jeito que dor causava e gozo juntamente. Vamos ler a tradução, né, dessa frase latina, que são palavras do primeiro Salmo, né, versículo 16. Abrirás, ó Senhor, os meus lábios, e a minha língua anunciará o teu louvor. Prosseguindo. Que vozes são? Pedi eu com respeito. E o doce Pai? São almas, certamente, que vão purificando o seu defeito, ou seja, purgando a gula. Com os romeiros, quando ignota gente na rota encontram, sem parar, apenas olham e seguem via afoitamente, assim atrás de nós vinham centenas de sombras apressadas e piedosas, que passam firmes e olham-nos serenas, órbitas encovadas, tenebrosas, pálidas faces, carnes consumidas, peles e ossadas, rudes e sinuosas. Sempre que Dante se refere a sombras, ele está querendo dizer almas. E aqui nessa descrição, nós temos quase uma pintura expressionista, né? Quando ele fala órbitas encovadas, tenebrosas, pálidas faces, carnes consumidas, peles e ossadas, rudes e sinuosas. A riqueza de detalhes em Dante, o seu visualismo na Idade Média, geraram superstições em torno de uma efetiva viagem de Dante ao inferno e ao purgatório e ao céu. Tamanho é o grau de realismo das imagens que ele cria, o que T.S. Eliot reconhece em seu ensaio sobre Dante. Prosseguindo. Ericton, não creio ressequidas, tivesse mais as carnes pela fome, quando chegou às últimas medidas. Erixiton, no caso, é filho de Triopa, rei da Tessália.
derrubou um carvalho de uma floresta consagrada a Ceres. Para se vingar, a deusa o condenou a morrer de fome. Tendo gasto todos os seus haveres, vendeu a própria filha e acabou devorando suas próprias carnes, como Ovídio relata das Metamorfoses. Eis os povos de trágico renome, pensava, quando em Sólema vencidos, do próprio filho a mãe e as carnes come. Conta o historiador Flávio Joséfo ter sido tal a fome em Jerusalém, quando Tito, no ano 70 de nossa era, a sitiou, que uma mulher, chamada Maria, matou e comeu o próprio filho. Prosseguindo. Anéis sem gemas e descoloridos eram as órbitas, imagem dando dos símbolos mortais lá esculpidos. Quem poderia, as causas ignorando, crer que água e cheiro de maçãs pudessem ânsia tanta e magreza tanta ir provocando? Aqui, quando Dante fala em símbolos mortais, era a crença na Idade Média que entre os dois olhos existe um M, onde a palavra homo, formada pelas mesmas e os dois olhos, figura que seria mais visível nas pessoas magras. E homo vem de humus, terra, significa perecível, mortal. Na lenda do Golem, inclusive, há uma descrição semelhante, que na testa do Golem estaria escrito Emet, e que a maneira de matar o Golem seria suprimir a primeira letra E, deixando apenas Met, que significa morto. Pois bem, aparece Forese Donati. Já estava a admirar por que emagrecem e, sem razão, que o vice manifesta, a pele escamas tantas endurecem, quando um deles, do fundo de sua testa, os olhos dirigiu para meu lado, alto gritando: que maravilha é esta! Jamais teria nas feições notado quem fosse. A voz, porém, subitamente revelou-me quem era o deformado. A voz desentranhou do subconsciente as antigas feições, ora mudadas, e vi que era Forese, o penitente. No caso, é um poeta florentino, amigo de Dante. Não olhes minhas faces descoradas, nem as peles sarnentas, me pedia, nem minhas formas tristes, descarnadas, mas dize-me qual é a companhia que te ladeia. Que almas estas são, e qual portento vivo aqui te guia. Ou seja, quem está, guiando você no purgatório. Chorei, lhe respondi, em profusão, ao ver-te morto, e agora me incentivo ao pranto, mais a tua triste condição. Explica-me, por Deus, de que deriva essa magreza extrema, que um querer mais forte agora de falar me priva. Causas da magreza, versos 61 a 84. Virtude, respondeu-me, do poder eterno, cai sobre a água e sobre a planta que viste atrás, que faz emagrecer. Toda esta gente que chorando canta, por ter seguido a gula sem medida, em fome e sede aqui se torna santa. Produzem-nos volúpia de comida e de bebida, das maçãs o odor, e a linfa na folhagem esparzida. Seguidamente se renova a dor, neste lugar, não digo de tormento,
mas de conforto purificador. Isso porque todas as almas que estão no purgatório, inevitavelmente, irão ao paraíso, após purgarem os seus pecados e se purificarem. Então, neste lugar, não digo de tormento, mas de conforto purificador, que as árvores nos guiam o sentimento, que fez a Cristo pronunciar Eli ao nos remir com rude sofrimento. Aqui uma outra nota do Ziller em relação às árvores, pois o sentimento que fez a Cristo pronunciar Eli nos guia às árvores, onde se renova a dor, pronunciar Eli. Mas Deus, por que me abandonaste? São palavras pronunciadas por Cristo na cruz, não como ato de desespero, mas de resignação no sofrimento, tal como o dessas almas. Forese, desde quando, respondi, deixaste o mundo para a melhor vida, um lustro não correu até aqui. Se o pecado só deixaste a infinda senda, quando pecar já não podias, e só então tua alma arrependida a Deus tornou, além das penedias, embaixo estar deveras, onde mora o tempo do pecado, igual em dias. Nela, a virtuosa viúva de Forese, versos 85 a 96. Fala Forese. A doce esposa nela reza e chora. Disse, tanto por mim, que logo a pena amarga vim sentir, mas salvadora. Com seus gemidos de oração serena, da plaga me livrou dos incipientes e dos mais ciclos onde a sombra a pena. Agradam muito a Deus preces ardentes, de minha viuvinha bem-amada, única dama de hábitos decentes, pois em Barbágia, torpe e depravada, Barbágia é uma região da Sardenha, são menos desonestas as mulheres, que onde nela deixei desamparada. Menos desonestas, porque ele vai fazer uma comparação entre as mulheres de Barbágia e as de Florença. Corrupção das mulheres florentinas, versos 97 a 114. Que mais, irmão querido, ouvir tu queres? Se época perto vejo tão impura, em que a costumes, vícios e prazeres, os púlpitos farão grave censura, e as depravadas damas florentinas, que os seios trazem nus, sem compostura. Quais bárbaras já houve, ou sarracinas, que precisassem, para andar vestidas, de leis morais ou doutras disciplinas. Na nota 10, escreve o Ziller. A corrupção em Florença, em fins do século XIII e princípio do século XIV, havia chegado a tal ponto que houve a necessidade de penas severas para obrigar as mulheres a se vestirem com alguma decência. Bem, quem já leu aquela adaptação de Manara, né, para os quadrinhos, com o roteiro do Rodorovsky a respeito da família Borgia, sabe sobre o que, né, Dante está comentando aqui, já que em determinado momento, né, da queda da corrupção, né, em todos os sentidos de Florença, havia um tal despudor que as mulheres deixavam os seios nus, ou em vestidos, né, muito decotados. Prosseguindo. Se das dementes fossem conhecidas as desgraças que lhes o céu prepara, gritos dariam já de arrependidas, pois se não falha o mal,
que se me aclara, terão castigo antes que de hoje o infante, com o primeiro pelo adorne a cara. Aqui também é uma nota. Antes que o menino de hoje, né, infante, seja moço, serão punidas com grandes castigos. Mas não te ocultes mais nem um instante. Vê que não só eu, mas toda esta turba, tua sombra atenta observa e titubeante. Confissão de Dante. Se guardas, respondi-lhe, em tua mente, quais somos um para o outro lá no mundo, triste será lembrá-lo no presente. Aquele me livrou do estado imundo que me precede, há dias, quando estava cheia daquela a irmã no céu profundo. Aqui é uma referência à lua, o que fica pouco claro pela sintaxe bastante rebuscada. E o sol mostrei. Perdido em treva andava, e aquele me levou aos reinos mortos, ou seja, Virgílio. Em carne viva, como me encontrava. Quer dizer, Virgílio levou Dante ao inferno e depois ao purgatório, estando Dante ainda em seu corpo físico. De lá me libertaram seus confortos, trazendo-me a montanha que endireita, os que do mundo cá chegaram tortos. E a companhia me fará perfeita, até onde encontrarmos Beatriz, e lá será tão doce união desfeita. Ou seja, Dante se separará de Virgílio e continuará seu trajeto com Beatriz. Virgílio é este que tais coisas diz. E o apontei. Essoutro é a alma ditosa, que o tremor proclamou livre e feliz, e deste reino vai ao céu gloriosa. Muito bem, assim terminamos a leitura do canto 23. Vamos agora ao canto 24, na tradução em prosa de Hélder da Rocha. Canto 24, tradução de Zília. Bonjunta de Luca, exemplos de gula, anjo da abstinência. Aspas. Ainda no sexto círculo, Forese aponta a Dante vários gulosos que aí se estão purificando, entre eles Bonajunta de Luca, que exalta as belezas das canções de Alighieri, compostas segundo a nova escola poética, ou seja, o doce estilo novo, que nós já estudamos. Aparece uma nova árvore misteriosa, do meio da qual uma voz anuncia exemplos de gulodice punida. Os poetas encontram o anjo da temperança e alcançam a senda que leva ao sétimo círculo. Fecha aspas, fim do resumo de Zília. Agora vamos começar com a tradução do Hélder da Rocha, mas antes disso, há uma nota do Hélder, que eu acho interessante ler primeiro, que diz assim: as árvores e a água simbolizam a penitência dos gulosos, forçados a conviver com a abundância de água e frutos, mas sem poder comê-los. O símbolo se assemelha bastante à punição de Tântalo no Tártaro, da mitologia clássica. No caso, isso é citado na Odisseia de Homero, no livro 11. Tântalo é condenado a ficar submerso em água até o queixo, sob uma árvore repleta de frutas. Quando tenta beber, a água escapa de seus lábios. Ao tentar alcançar as frutas, o vento as leva embora. A cascata que cai sobre a árvore tem a origem
nas fontes de Letes e El-Noé, e a árvore nasceu de uma semente da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que liga o pecado da gula com o pecado de Eva e a expulsão do paraíso. Bom, o pecado foi de Adão e Eva, né? Mas naquela época, em alguns lugares, em algumas pessoas até hoje, Eva é considerada a única culpada. Tradução em prosa de Hélder da Rocha. A conversa não reduziu nosso passo, nem o passo diminuiu nossa conversa. Seguindo como naus quando encontram um bom vento, e as sombras que pareciam coisas 2 vezes mortais me admiravam pelos olhos cavados, pois eu estava vivo entre eles. Se souberes, continuei, dize-me onde está Picarda. Me aponta também se há, entre essa gente que me observa, alguém que talvez eu deva conhecer. Picarda era irmã de Forese Donati. Ela foi freira no convento de Santa Clara. Corso Donati, seu irmão, enviou seus homens para que a tirassem à força do convento para casá-la com um membro da família della Scala. Picarda acabou morrendo e Dante a encontrará no paraíso. A minha irmã já está no céu, respondeu. Quanto a estes espíritos, este aqui mostrou com o dedo, é Bonagiunta de Luca, e aquela face atrás dele, mais enrugada que todas as outras, teve em suas mãos a Santa Igreja. Ele era de Tours. Purga aqui, através do jejum, as enguias de Bolsena e o vinho de Vernaccia. Bem, Bonagiunta degli Orbisani foi um poeta de Lucca, contemporâneo e conhecido de Dante. O nativo de Tours é Simon de Brie, que foi o Papa Martinho IV, de 1281 a 1285. Teria morrido devido a uma indigestão causada por um prato de enguias do lago de Bolsena. O Papa conhecia um método de preparo das enguias que consistia no seu afogamento em vinho Vernaccia, um vinho branco do distrito de Siena. Muitos outros ele foi me mostrando, um a um, que pareciam contentes ao serem nomeados, talvez por não terem sido esquecidos. Nenhum me pareceu ressentido. Vi o festeiro Ubaldin de la Pia, Bonifácio e Marchese, que em Forli bebeu com bem menos sede que aqui, sem ter conseguido saciar-se em vida. Quem mais se destacou na multidão foi o espírito de Lucca, que me disse algo como gentuca. Muito bem, vamos ver quem foram esses personagens. Ubaldine della Pia foi irmão do cardeal Ottaviano degli Ubaldini. Ambos eram famosos pela sua gula. Bonifácio de Fieschi foi arcebispo de Ravenna de 1274 a 1294. Era um homem muito rico e tinha fama de beberrão. Marquês de Bigogliosi foi prefeito de Faenza em 1296. Era apaixonado pelo vinho. Acusado por estar sempre bebendo, ele respondeu: quando ouvirdes isto, respondei que tenho sempre sede.
Gentuca foi provavelmente alguma mulher que Dante conheceu durante seu exílio. Pouco se sabe sobre ela, e comentaristas divergem sobre o tipo de relação que ela teria tido com Dante. Voltando ao texto. Eu então lhe falei: ó alma, que tanto parece querer falar comigo, fala para que eu possa te ouvir. Uma mulher nasceu, disse ele, que ainda não usa aliança. Ela te fará ter amor por minha cidade, mesmo que muitos a repreendam. Lembra desta minha profecia, e se duvidoso foi o meu murmúrio, o futuro deixará as coisas mais claras. Mas dizei-me se quem eu vejo é o próprio autor daquele que nos trouxe as novas rimas, que começam com o verso: mulheres que haveis compreensão do amor. Mulheres que haveis compreensão do amor é o primeiro verso de um dos poemas e sonetos que Dante publicou em Vida Nova. Então, aqui é uma citação intertextual que Dante faz de si mesmo. A modéstia nunca foi a sua grande qualidade. Sim, sou eu, retornei-lhe. Sou eu aquele que, quando o amor me inspira, presto atenção, e da maneira que o escuto falar ao coração, passo à forma da poesia. Ó irmão, disse ele, agora que posso ver o nó que afastou a mim, a Guitone e ao notário, desse doce estilo novo que eu ouço. Agora vejo claramente que vossas asas seguem fielmente o ditado desse amor, o que conosco não aconteceu. Quem procurar mais a fundo não encontrará outra diferença entre um estilo e o outro. Notário. Trata-se de Jacopo da Lentino, poeta siciliano que viveu em 1250. Contente com o que falara, ele se calou. Pouco depois, os outros espíritos se organizaram em fila e começaram a ir embora. Forese, que ainda estava ao meu lado, perguntou: quando voltarei a vê-lo? Não sei quanto tempo ainda viverei, respondi-lhe, mas mesmo que eu volte logo, o meu coração já estará na margem esperando, pois o lugar onde nasci para viver, dia após dia, vai se desfazendo de sua gente boa e parece disposto à triste ruína. Se refere à decadência de Florença. Ora, então vai, disse ele, pois já vejo aquele que tem a maior culpa, preso à cauda de uma besta, sendo levado para o vale onde não há perdão, ou seja, o inferno. A besta corre mais e mais, até que ela solta o rabo, que se desfaz violentamente. Aquelas esferas, disse, olhando para o céu, não haverão de girar tantas vezes, antes que as coisas obscuras que agora te disse tenham se tornado claras. Agora tenho que ir, pois o tempo aqui é caro e não posso te seguir. Assim ele partiu em passo acelerado e eu fiquei na estrada, sozinho com os outros. Já estávamos agora diante de uma outra árvore que, de longe, parecia carregada de frutos. Debaixo da árvore havia um grupo de almas que gritavam em vão para as frondes. Elas acabaram desistindo. Pouco depois, chegamos nós àquela árvore, de onde saiu uma voz gritando: passai, e não chegueis perto. Lá no alto está a planta que deu seu fruto a Eva,
Foi tua semente que deu origem a esta que vês. Então, a árvore da ciência do bem e do mal, cujos frutos foram mordidos por Eva e Adão, essa árvore é a mãe, né, dessa outra que está no paraíso. Foi sua semente que deu origem a esta que vês. Então passamos, eu, Virgílio e Estácio, pela beirada da encosta. A árvore continuou a falar. Lembrai-vos dos centauros que lutaram bêbados contra Teseu, e dos hebreus que bebiam avidamente na fonte e que não puderam acompanhar Gideão para Madiana. Esses centauros bêbados são citados também no poema Ode sobre uma urna grega, de Keats. Aqui é um comentário de Helder, que diz assim: o freio da gula são também as vozes que surgem da árvore, com dois exemplos que não devem ser seguidos. Primeiro, os centauros, filhos de Ixion e Nuvem, eles foram convidados às bodas de Perito e Hipodâmia. Depois de ficarem bêbados com vinho, decidiram raptar a noiva e as outras mulheres presentes no casamento, episódio citado por Ovídio nas Metamorfoses, livro 12. E também por Keats, né, na Ode sobre uma urna grega, cujo verso inicial diz: ó tu, inviolada noiva do silêncio, inviolada ou não ainda violada, justamente por causa desse estupro, né, cometido pelos centauros. Segundo exemplo, Deus disse a Gideão que escolhesse para o seu exército apenas aqueles homens do seu povo que, ao beber água, levassem a mão à boca e deixassem os que se abaixavam e bebiam com a língua, como fazem os cães. O que é citado no livro dos Juízes, capítulo 7, versículos 4 a 7. Andando encostados a uma das beiras da estrada, passamos, escutando esse exemplo de gula, até que fomos surpreendidos com uma voz que disse: que estáis pensando aí sozinho, os três, né, Dante, Estácio e Virgílio? Virei a cabeça para tentar descobrir de onde vinha essa voz, e lá estava o brilho rubro e intenso do ser que ainda falou. Se desejais subir, deveis dobrar aqui, neste caminho. Eu estava cego pelo seu brilho e fui logo para trás dos meus guias, deixando que o meu ouvido mostrasse o caminho. Depois senti uma brisa leve na minha fronte e tenho certeza que também senti uma pena que deixou um perfume de ambrosia. Depois ouvi: bem-aventurados são os que brilham tanto na graça, que não são presos pelo amor do apetite, mas satisfazem-se com a parte que lhes é justa. Aqui o anjo da temperança parodia a frase: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, né, do Sermão da Montanha, conforme o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 6. Muito bem, e aqui terminamos a leitura dos cantos 23 e 24 do Purgatório. Na quarta-feira, leremos os cantos 25 e 26. Agradeço a todas vocês, né, pela atenção e até a nossa próxima conversa.